Olá, meus amigos, mais uma vez, muito bom dia. Rogério Fernandes, aqui da Biro Contábil, diretor da Biro Contábil. E nós estamos começando hoje aqui um projeto novo, que é exatamente essas lives, trazendo um tema de suma importância hoje no dia a dia de quem quer empreender no Brasil, que é falar sobre o MEI. Eu, particularmente, sou um apaixonado pelo MEI, porque eu entendo que é a degustação para você transformar, você empreendedor, começar a sentir as vantagens de se formalizar e estar no mercado formalizado e você poder aí crescer e ver novos horizontes. Então o MEI eu vejo como uma grande oportunidade que foi dada ao pequeno empreendedor de se formalizar e em se formalizando ele poder usufruir os benefícios que nós vamos, durante aqui o período que nós vamos estar nessa live, trazer. E também, evidentemente, você fica à vontade para você fazer seus questionamentos. Então, fique à vontade, você pode fazer seus questionamentos, nós teremos todo o prazer em te atender. Bom, vamos falar um pouquinho no contexto geral do MEI. A título de estatística, hoje nós já temos 7 milhões, isso dado de 30 de setembro de 2017, 7 milhões de empreendedores. É uma massa, é um número fantástico. E isso só vem a confirmar o quanto o brasileiro ele é empreendedor. E a grande pergunta que se faz, qual a vantagem que você tem hoje de se formalizar, de criar um MEI? Eu posso dizer que tem aspectos que precisam ser trazidos aqui. O primeiro aspecto é a questão de, em você estando formalizado, você pode abrir uma conta corrente, você vai ter um CNPJ, você vai ter a possibilidade de ter uma conta corrente bancária na tua empresa, isso é importante. Você vai poder emitir notas fiscais, e isso para quem tem um MEI que trabalha com a venda, seja na atividade de indústria, de comércio, ele pode movimentar e pode transportar mercadorias, facilita a vida do empreendedor. Aquele que presta serviço, a grande maioria das empresas, ou quase em sua totalidade, ela só contrata mediante a apresentação da nota fiscal, e isso também facilita, ou seja, dá mais comodidade, deixa o MEI mais, eu diria, mais... que o mercado tem uma visão diferenciada, porque ele tem um documento fiscal e ele vai poder transacionar de uma forma muito transparente lá com, seja o tomador do serviço, seja o adquirente do produto que ele venha vender. Então, sobre esse aspecto é muito importante. Tem um aspecto também que o próprio governo, vendo esse número fantástico, eu acabei de falar, de 7 milhões e 509 mil empreendedores individuais, abre linha de crédito, está abrindo linha de crédito em bancos oficiais, para que o MEI possa efetivamente ter acesso a essa linha de crédito. Então é importante também sobre esse aspecto, porque o crédito ele fomenta, ele faz com que você pequeno possa pensar grande, você possa projetar, e isso é de fundamental importância para que você se estabeleça no mercado. Outro aspecto de suma importância, eu acho que esse é o mais importante do MEI, é exatamente quando você se formaliza no MEI, você começa a contribuir para a Previdência. E a contribuição para a Previdência oficial, eu particularmente entendo de suma importância, porque essa contribuição que você faz dentro do MEI, que é a maior parte, hoje representa 5% do que você paga no MEI lá, 5% do salário mínimo é contribuição previdenciária, e isso vai te dar o direito a alguns benefícios previdenciários. Exemplo, as mulheres que são empreendedoras individuais, microempreendedoras individuais, elas têm direito sim à licença maternidade. Os demais têm direito ao auxílio doença, que é importante, né, quando você está numa situação aí. Enfim, atendido algumas situações lá, alguns períodos de carência, você passa na condição de MEI a usufruir esses benefícios previdenciários, que evidentemente isso vai no futuro, especificamente para a questão da aposentadoria, você vai ter e poder contar. As pessoas falam, não, mas é pouco, é um salário mínimo, mas é uma situação que eu sempre costumo dizer, quando você está novo, você tem a força de trabalho, é uma realidade diferente que a gente não sabe o que nos aguarda no futuro. Então é uma garantia que você tem. Então, eu entendo que o microempreendedor individual foi uma grande iniciativa do governo. Primeiro, ele desperta no empreendedor essa coisa da formalização, ele tira uma massa muito grande de pessoas que não contribuem, que não contribuíam pela dificuldade para quem está fora do MEI, e até o valor, que é um valor bem mais alto do que, ou seja, um contribuinte individual hoje que não está no MEI, ele tem
um valor inicial de 20% do salário mínimo. Você está no meio, você contribui com 5%. Então, é uma forma mais simples de fazer essa contribuição e te garante isso. Então, eu particularmente sou entusiasta do MEI, eu acho que a grande maioria começa como microempreendedor individual, sente o sabor, desfruta do que é você ter um CNPJ, ter a facilidade para aqueles que trabalham com mercadoria, de poder movimentar a mercadoria, comprar fora do estado, enfim, ter uma conta corrente, poder ter uma maquineta de cartão de crédito. Esses são aí, eu acho que as grandes vantagens, e é só o começo, porque na realidade ninguém nasce para ser pequeno, ou seja, a essência do sistema capitalismo é que você cresça. Então você começa com o MEI e aí você naturalmente, quando os negócios vão começando a surgir e assim você começa a se destacar no mercado, você tem a possibilidade de ir para a próxima faixa, que é o Simples Nacional, e num estágio aí bem mais avançado, que um faturamento agora em 2017 de até 3 milhões e 600 mil reais dentro do ano, você já sai do Simples e aí você já vai para outras faixas de tributação. Mas o fundamental, eu creio que é essa semente que se planta, é você despertar nos empreendedores o quanto é importante você estar formalizado para atender, assim, principalmente a tua questão previdenciária, dos benefícios previdenciários e também linha de crédito, facilidade de fazer as transações. Eu sou, confesso, um entusiasta, sou muito entusiasmado aí com a questão do microempreendedor individual. Mas, como eu falei lá no início, nós estamos aqui abertos para fazer aí um bate-papo com você. Fique à vontade, encaminhe a tua pergunta. Eu estou aqui sendo auxiliado pela Silvia, Stephanie, o nosso pessoal da Fox Comunicação, que nos acompanha aí nessa assessoria aqui nos nossos projetos. E estou à sua disposição para que você faça os seus questionamentos. Nós já tínhamos recebido aqui alguns questionamentos. A Eveline Dourado, ela não colocou de onde ela é, mas ela pergunta: o MEI precisa declarar o imposto de renda? Na realidade, duas situações que a gente precisa verificar em relação ao MEI. Primeiro, existe a declaração que você tem que fazer no CNPJ, no MEI, que é os dados desse MEI. Essa declaração ela é feita até o dia 31 de maio do exercício subsequente, ou seja, se você constituir um MEI em 2017, você vai ter até 31 de maio de 2018 para fazer essa declaração. E aí, de suma importância que você possa fazer essa declaração, e tem que fazer, é obrigatório, porque senão você é penalizado, tem uma multa mínima de R$50, tem outros critérios lá, 2% do valor da declaração, dos impostos declarados, mas em princípio a multa mínima é 50%, então é importante que você faça isso. Essa é a situação do CNPJ, do MEI, que tem que prestar informações para a Receita Federal. A outra situação é do sócio, é do proprietário do MEI, que é o CPF. E aí você precisa entender as regras já do imposto de renda da pessoa física, porque na realidade você possuindo o MEI, você pode ter outra fonte que a lei permite, você pode ter outro emprego. Então, na realidade, você tem que observar lá o critério para declarar imposto de renda esse ano, é um valor que se estipula de valor de rendimento tributável, mas assim, tem regras que são um total de 7, 8 regras, não me lembro agora, do imposto de renda na pessoa física, que se você fez alguma situação dessa, você tem que declarar também na pessoa física, que é o imposto de renda da pessoa física. Então, quem possui MEI tem que ter o cuidado, primeiro, com o MEI. O simples fato de eu ser um MEI, eu estou obrigado sim a declarar o imposto de renda do MEI, que na realidade não é uma declaração de imposto de renda, é o DAS desse MEI, Declaração Anual do Simples Nacional do MEI, até o dia 31 de maio do exercício subsequente. Essa é obrigatória, e você tem que fazer uma análise nas regras do imposto de renda da pessoa física se você está obrigado. Uma das situações é se você teve rendimento tributável no valor que todo ano muda. Esse ano foi 28 mil, salvo engano, ou 28 mil alguma coisa. Se você fez transações com operações lá de ganho de capital. Enfim, você tem que analisar a tua vida fora do MEI e trazer isso para dentro do contexto. A Estela Santos, ela nos pergunta aqui como funciona a restituição do INSS do MEI.
Eu não entendi bem a pergunta da Estela sobre que aspecto ela fala na restituição, mas vamos lá. Vamos imaginar que ela tenha feito algum recolhimento aí, por um equívoco que ela cometeu na hora de fazer o pagamento, pagou em duplicidade, imagine que seja dessa forma. Se ela pagou em duplicidade, o MEI ele é composto de uma parcela, que é a parcela mais significativa, que é R$ 46,85, da contribuição previdenciária. Se você é um MEI que presta tão somente serviços, aí tem um aumento maior. Tem uma parcela do ISS que são R$ 5,00. Então, a pessoa que é MEI e presta serviços, ela paga mensalmente uma contribuição que dá R$ 51,85. R$ 46,85 é Previdência e R$ 5,00 é ISS que vai lá para a Prefeitura. Então, somando tudo isso, na guia, no DAS, você recolhe R$ 51,85. Se você paga de forma equivocada, então você pode, no próprio portal do MEI, tem um aplicativo lá, tem um link que você pode solicitar a restituição da parte previdenciária, ou seja, dos R$ 46,85 que você recolheu de forma indevida. Esse é o procedimento que você tem que fazer para poder pedir a restituição do que é da Previdência. O que é da Prefeitura, você tem que se deslocar até a Prefeitura, formalizar um processo e pedir aí a restituição, no caso, dos R$ 5,00. Para quem é da indústria ou do comércio, que tem atividade de indústria ou comércio, a formatação do MEI ela é diferenciada, ou seja, é R$ 46,85 para a Previdência, sempre vai ser, em qualquer situação que você tiver no MEI, mais R$ 1,00 do ICMS. Aí, nesse caso, você teria aí que fazer o pedido desse R$ 1,00 lá, ou mais que você pagou. Estou falando aqui, no caso de uma competência que você tenha, por acaso, pago em duplicidade. E aí você, você faz esse pedido lá junto à Secretaria de Estado da Receita, e aí você vai pedir essa restituição lá. Então, são locais diferentes, porque você pagou para entes diferentes. Receita Federal, a contribuição previdenciária, ISS, Prefeitura Municipal e ICMS, Estado. Uma dica importante, e aí também tem outras situações que você tem que atentar, principalmente as mulheres que entram de salário e maternidade, no mês seguinte a que elas entram de salário e maternidade, que ela usufrui, ela deixa de recolher o MEI, ou seja, aquele DAS, ela não há necessidade mais dela fazer o recolhimento, porque a Previdência vai fazer a retenção dos R$ 46,85 no pagamento lá do salário e maternidade. O processo é todo feito para pedir o benefício do salário e maternidade através do portal. Você entra, ou você entra no site da Previdência e preenche o requerimento, ou o telefone 135. É também um processo que é todo eletrônico. Então, vamos ver aqui mais alguns questionamentos. Quem nos faz é a Isna Souto. Ela perguntou: o MEI precisa ter uma conta jurídica? Não necessariamente, mas eu, como profissional da contabilidade, e pensando que você, independentemente do tamanho da tua empresa, você já tem que ter uma noção de organização, principalmente da questão financeira, e aí muitos empreendedores pecam nisso, empresas, independentemente do tamanho, onde o empreendedor ele não faz a distinção do que é dinheiro da pessoa jurídica, o que é dinheiro da pessoa física, e isso pode trazer problemas tributários. Não há necessidade, não existe na legislação a obrigatoriedade de você ter uma conta pessoa jurídica. Se você tiver alguma situação de necessidade de restituição, que foi a situação que eu acabei de falar agora, de um pagamento indevido, o próprio portal ele aceita que se coloque a conta corrente da pessoa física que está vinculada ao CNPJ do MEI, e ele vai fazer o crédito dessa restituição lá na conta da pessoa física. Agora, a título de organização, a título de você ter um controle dessa movimentação financeira, eu te aconselho que faça assim: você pega lá toda a movimentação, se você é um prestador de serviço, o dinheiro que você recebe lá dessa nota fiscal que você emitiu, dessa prestação de serviço que você fez, você coloca lá na conta corrente e, logicamente, você faz o pagamento da despesa referente lá ao MEI, e o líquido você transfere para sua conta como uma distribuição de lucro normal. Então, organiza aí, eu te dou uma dica, mas não é obrigatório você ter uma conta pessoa jurídica.
Deixa eu ver aqui mais, o Luiz Cláudio Moreira, ele também não fala de onde ele é, mas vamos lá. O MEI pode contratar funcionários? Como posso contratar estagiários, por exemplo? A legislação do MEI, ela é bem específica. Ela diz sim que você pode ter até um funcionário. Então, na realidade, eu não vejo aí a possibilidade, Luiz Cláudio, de você ter um estagiário, porque na realidade a lei é clara, é funcionário. E o regime de estágio, o regime de funcionário, a legislação, a forma, a relação jurídica, ela é diferenciada. É uma situação que você pode até questionar, fazer uma consulta, mas assim, no meu entendimento, você pode ter um funcionário, e aí a lei é clara, isso está lá permitido, mas em relação ao estágio, eu entendo que não. Mas cabe um questionamento, já que a lei não fala especificamente se pode ser estágio ou ela diz que tem que ser funcionário. E há uma diferença, sim, entre estágio e emprego, relação de emprego, de funcionalismo. Bom, então estamos à disposição. Não sei, Stephanie, se chegou aí algum questionamento, se nós temos alguma coisa para fazer em relação a alguma pessoa que tem interesse. Trazer aqui também mais algumas questões pontuais em relação ao MEI, que a partir de 1º de janeiro